Olá, boa tarde a todos. Prazer estarmos aqui novamente juntos. E hoje, antes de começarmos os assuntos do dia, eu vou comentar algumas outras perguntas que nos chegaram pelo chat após o término da aula. Todas as perguntas, elas acabam envolvendo diretamente o professor, né? Assuntos ligados ao professor. Por isso, a gente vai cuidar desses assuntos aqui com vocês. Então, olha só. Houve uma primeira pergunta, alguém que perguntou a questão daquele professor que tem duas cargas, mas possui uma única matrícula. Aí como é que vai acontecer? Eu vou me aposentar, vou ter duas aposentadorias, uma aposentadoria? É assim, o professor é uma situação, como eu disse ontem, que a Constituição permite a acumulação de cargos. Então você pode ter dois cargos de professor. O comum é que você se aposenta por uma primeira cadeira e quando completa os requisitos necessários na segunda cadeira, se aposenta pela segunda. Porque no caso do servidor público, o professor, ele pode ter duas aposentadorias na condição de professor, porque a Constituição permite a acumulação de cargos, tá? Então, assim, não se preocupe se você só tem uma matrícula. De qualquer forma, ou você provavelmente terá duas aposentadorias, uma por cada uma das cadeiras que você ocupa enquanto professor, ok? Outra questão de professor, uma pergunta que foi feita, ela foi feita ontem, mas eu vou voltar a essa pergunta. A pessoa perguntou o seguinte, né? Por que o professor que assume gestão escolar no município, aí nesse caso é Presidente Figueiredo, não se aposenta pela especial e pela Amazon Prev pode? Pelo que eu entendi da pergunta, me parece que a pessoa está afirmando que lá, no sistema de previdência de Presidente Figueiredo, quando um professor assume a gestão escolar, o tempo que ele fica como diretor, né, não é contado como se fosse de professor, tempo de docência. Eu comentei isso ontem e vou repetir, tá? Assim, a educação no Brasil existe uma lei, é a lei chamada Lei das Diretrizes Básicas da Educação. É a Lei 9.394 de 96. Essa lei, ela que define várias coisas da educação no Brasil. Essa lei, ela diz lá, olha, para fins de aposentadoria, tanto faz do professor funcionário público, né, funcionário público, ou professor da rede privada, nos dois casos, é considerado o tempo de professor o tempo de direção escolar e de assessoramento pedagógico. Então, essa lei que ela define todas as diretrizes básicas da educação no Brasil, ela tem que ser cumprida por federação, estados e municípios. Portanto, tempo de gestão escolar é considerado tempo de docência, deve ser computado para fins de aposentadoria como professor. Se eventualmente algum regime próprio municipal não considera assim, eu entendo que está descumprindo uma legislação, caberia até uma ação judicial para fazer valer o direito dessa pessoa, porque ela está contrariando uma norma que tem abrangência nacional, ok? Outra questão que foi feita, outra pergunta que foi feita, ainda envolvendo o professor, alguém perguntou assim: o professor que se afastou e contribuiu como prefeito durante 8 anos, como fazer esse cálculo e juntar com o tempo como professor? Na verdade, assim, o que tem de diferente do professor para os outros tipos de trabalhadores? Tem o fato de que o professor ele se aposenta 5 anos mais cedo. Então, assim, enquanto que, em geral, um homem precisa ter 35 anos de contribuição para se aposentar, o professor se aposenta com 30 anos de contribuição. A mulher, normalmente, 30 anos de contribuição. A professora, 25 anos. Então, professor, o que ele tem de diferente, o que ele tem de especial, vamos dizer assim, é essa redução do tempo. Ocorre que essa redução, então vamos imaginar um homem. O homem, o professor, ele poderia se aposentar com 30 anos de contribuição. Mas esses 30 anos exclusivamente na condição de professor. Então, por exemplo, eu fui professor durante 22 anos
e durante 8 anos eu fui prefeito. Tudo bem, eu tenho 30 anos de contribuição, mas eu não tenho 30 anos de contribuição como professor. Portanto, eu não vou poder me aposentar nessa regra do professor com 30 anos de contribuição. Eu vou ter que completar 35 anos de contribuição para me aposentar. Então, eu tinha 22 anos de contribuição como professor, aí virei prefeito. Passei 8 anos como prefeito e pagando previdência como prefeito. Tudo bem. Então, agora eu tenho 30 anos de contribuição. Volto a ser professor, vou ter que, como professor, trabalhar mais 5 anos, porque aí agora eu terei 35 anos de contribuição, aí vou me aposentar. Então, o tempo de professor, essa redução só vale se toda a vida a pessoa foi professor ou professora. Se não foi completo, não tem essa redução, aí não se aposenta pela aposentadoria especial do professor, se aposenta por uma aposentadoria comum, ok? Uma última pergunta que foi feita, alguém disse assim, como fica o caso de servidor que tem um cargo de merendeira no Estado e é professor municipal? Como se aposenta? Bem, aí é uma situação um pouco mais delicada, gente, porque assim, como eu comentei ontem, como regra, a Constituição Federal, ela impede, ela proíbe, isso é a regra, que uma pessoa exerça 2 cargos públicos. Essa é uma regra, mas toda regra tem as suas exceções. E as exceções são aquelas que estão previstas na própria Constituição. Então, quais são as exceções? A Constituição diz que eu posso ter 2 cargos de servidor no serviço público, servidor não, de professor, então 2 cargos de professor. Posso ter um cargo de professor acumulando com um cargo de nível técnico ou científico e posso também acumular 2 cargos de profissionais da saúde. Somente nessas condições é que é permitida a acumulação em 2 cargos públicos. Então, assim, essa pessoa que é servente, como a pessoa escreveu aqui, essa pessoa é merendeira no Estado e professora municipal, infelizmente eu tenho que lhe dizer que essa situação, essa acumulação, ela é ilegal. Está contrariando a lei, não pode. Merendeira não é cargo de professor. Então você pode ter 2 cargos de professor, mas você não pode, no serviço público, ter um cargo de professor e um cargo de merendeira. Essa acumulação de cargos, ela é ilegal. Inclusive, assim, em algum momento, se algum desses locais tomar conhecimento de que essa pessoa acumula o cargo, vamos imaginar que o Estado, que a SEDUC descubra que essa pessoa é merendeira da SEDUC, mas também ela é professora da rede municipal de ensino. A SEDUC imediatamente iniciará um processo administrativo disciplinar, tá? E vai chamar essa pessoa e dizer, olha, você tem que escolher, você vai ter que pedir demissão de um dos 2 cargos. Ou você pede demissão do cargo de merendeira, ou você pede demissão do cargo de professor. Você não pode acumular os 2. É dado um determinado prazo para a pessoa escolher. Vamos novamente dar um exemplo. Foi a SEDUC, né? Então a SEDUC chama essa pessoa e diz, você tem um prazo para escolher. Ou você continua sendo merendeira, ou continua sendo professora. Se dentro desse prazo a pessoa não apresentar a sua escolha, é uma das situações de demissão em rito sumário no serviço público. Essa pessoa será sumariamente demitida do cargo de merendeira. Então, a partir do momento que você ocupa ilegalmente, irregularmente cargos públicos, no momento que essa acumulação é identificada, infelizmente, aquele que toma conhecimento dessa irregularidade é obrigado a iniciar um processo administrativo para fazer com que essa irregularidade acabe. Aí, vejam bem, vamos imaginar que numa situação dessas, a pessoa diga, tá, mas há 10 anos que eu sou merendeira do Estado e professora municipal, e estou pagando, estou contribuindo.
eu vou perder esses meus anos de contribuição? Não, você não vai perder os anos de contribuição. Mas você apenas vai perder um dos empregos. Se os órgãos descobrirem, eles vão iniciar um processo, porque isso é um caso de demissão em rito sumário, como eu falei. Você vai perder o emprego. Mas aquele tempo de contribuição que você fez, você poderá aproveitar junto, por exemplo, ao INSS, ao Regime Geral de Previdência. Então vamos imaginar que, nesse caso, a pessoa é merendeira do Estado e professora da rede municipal de ensino. Ela acabou, isso foi identificado, abriu-se um processo, a pessoa pediu a demissão do cargo de professor municipal. O tempo de contribuição como professor municipal, ele poderá ser utilizado junto ao INSS. Apenas ocorre que, vamos imaginar que esse tempo como professor municipal, só esse tempo de professor municipal não dá para se aposentar pelo INSS. Essa pessoa terá que contribuir ainda por o INSS, por alguma outra circunstância, para aí sim, quando chegar o momento de se aposentar, somar o tempo que contribuiu como professor com o tempo de contribuição para o INSS. Mas, novamente, infelizmente, a Constituição não permite a acumulação nessa situação. A acumulação de cargo público, só 2 cargos de professor, um cargo de professor com um cargo de nível técnico ou científico e 2 cargos de profissionais da saúde. São as únicas possibilidades de alguém exercer 2 cargos públicos, ok? E aí, respondidas essas perguntas que nos foram feitas até ontem, nós vamos começar os assuntos de hoje e lembrando que ao final da aula abriremos novamente para as perguntas do dia, ok? Então vamos começar os nossos assuntos do dia de hoje, certo? Nós ontem terminamos falando da alíquota de contribuição dos servidores. Então, como foi dito ontem, a alíquota de contribuição dos senhores como o ativo. O servidor inativo, como eu disse ontem, ele contribui, mas ele apenas fará uma contribuição menor. Por quê? Porque só vai contribuir, o servidor inativo, ele só contribui sobre a parcela da aposentadoria dele que supera o limite do regime geral do benefício da Previdência Social. Vou mostrar um exemplo do que eu quero dizer com isso, tá? O próximo slide vai mostrar um exemplo daquilo que nós estamos falando aqui. Então, olha só, como está aí no exemplo. Esse chamado teto máximo do regime geral de previdência hoje é de R$ 5.645,80. Então, por exemplo, eu sou um servidor ativo, ganho R$ 2.000. Eu sou lá, eu pago a Amazon Prev, vamos continuar no Estado, eu pago a Amazon Prev, então esse servidor desconta 11% de R$ 2.000, ele paga R$ 220. Você é aposentado, enquanto aposentado ganha R$ 2.000. Você não vai pagar, não vai ser descontado nada de Amazon Prev seu, não vai ser descontado nada de Previdência, porque você está no limite de isenção enquanto aposentado. Agora, você é um servidor ativo e ganha R$ 8.000, o pessoal aí das carreiras mais altas. Esse servidor que ganha R$ 8.000 vai descontar de Previdência 11% de 8.000, que vai ser aí, como exemplo, R$ 880. Mas se você é um aposentado que ganha R$ 8.000, você não vai descontar 11% de 8.000. Você só vai descontar 11% da parte da tua aposentadoria que ultrapassa esse limite do regime geral de previdência. Então, como está aí no slide, no exemplo que vocês estão vendo, se alguém ganha 8, o teto é 5.645. Então, o que ultrapassa o teto é 2.354,20. Você vai pagar 11% de 2.354,20. Então, você vai descontar apenas R$ 258,96. Então, o servidor aposentado, ele dependendo do valor da aposentadoria dele, ele continua contribuindo para o Amazon Prev ou para o regime próprio de previdência do município dele, se ele é vinculado a esse regime. A contribuição, ela é feita em cima daquele limite que eu disse para vocês, que é o que está aparecendo aí no slide, ok? Então, a grande maioria, acredito que uma boa parcela dos servidores não alcança esse limite de R$ 5.645, então, ao se aposentar, se você tem uma aposentadoria num valor abaixo de R$ 5.645, você não vai ter desconto de previdência sobre o valor da sua aposentadoria, tudo bem?
E aí nós vamos entrar já nos assuntos de hoje, nos assuntos específicos. O regime de previdência, tá? É importante dizer o seguinte, a Previdência Social, eu já comentei isso ontem, na verdade, assim, a regra ela é federal, a Constituição define, e também há uma regra que diz o seguinte, olha, os regimes próprios de previdência, para ele existir, para que um regime próprio de previdência exista, ele é obrigado a conceder, pelo menos, aposentadoria e pensão. Pelo menos esses dois benefícios obrigatoriamente devem ser concedidos, aposentadorias e pensões. O INSS, que é o regime geral, ele concede, além das aposentadorias e das pensões, o INSS concede outros benefícios. Ele concede salário maternidade, ele concede auxílio-doença, ele concede salário-família, enfim, outros benefícios. Os regimes próprios não são obrigados, por lei, por exemplo, a conceder auxílio-doença. Não é obrigado o regime próprio conceder salário-maternidade. O regime próprio é obrigado a conceder aposentadoria e pensão. Mas o fato dele não ser obrigado não quer dizer que ele é impedido. O regime próprio pode conceder também um salário-maternidade, um salário-família, o auxílio-reclusão, pode. Então é assim, fica a critério do regime próprio. Eu posso criar no meu município um regime próprio que eu só vou prever concessão de aposentadoria e pensão. Não vou conceder salário-maternidade. Isso quer dizer que, então, se não tiver salário e maternidade, a mulher que ficar grávida não vai ter direito ao benefício? Ela vai ter salário e maternidade, só que não vai ser considerado benefício previdenciário. Vai ser um benefício trabalhista apenas, ok? Mas, enfim, a grande maioria dos regimes próprios acabam seguindo a mesma lista de benefícios que o INSS concede. O que é importante dizer é o seguinte, os regimes próprios, eles não precisam conceder todos os benefícios que o INSS concede. Mas ele não pode conceder um benefício que o INSS não concede. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o regime próprio quisesse conceder licença paternidade. O INSS não concede licença paternidade. Portanto, um regime próprio não pode conceder licença paternidade. O INSS não concede auxílio funeral. Portanto, um regime próprio de previdência não pode conceder auxílio funeral. O regime próprio só pode conceder os mesmos benefícios que o regime geral que o INSS concede. Tudo bem? Então, como nós temos aqui um público, nós temos o público dos servidores públicos municípios estaduais, que é o pessoal vinculado ao Amazonprev. E temos certamente aí nos assistindo nos municípios vários colegas, várias pessoas que são vinculadas a regimes próprios do município. Eu não tenho como aqui, logicamente, passar a legislação de cada regime próprio de municípios. É impossível fazer isso. Então, a gente, quando for falar aqui, vai falar agora do regime próprio dos servidores do Estado do Amazonas. Mas lembrando que as regras de concessão dos benefícios são as mesmas. Então, o regime próprio do Estado do Amazonas, do Amazonprev, quais são os benefícios que ele concede? Ele concede aposentadoria por invalidez, ele concede aposentadoria compulsória, ele concede aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, a aposentadoria voluntária por idade, a aposentadoria especial, que nesse caso é a do professor, tá? No INSS, a aposentadoria especial é outra coisa, a gente vai comentar quando falar de INSS. Mas aqui no Estado, o que se chama de aposentadoria especial é a do professor. Concede o auxílio-doença e concede o salário-maternidade. Esses benefícios que eu citei até agora são aqueles benefícios concedidos para o servidor. Agora, há benefícios que são concedidos não para o servidor, mas para os seus dependentes, ou seja, para os seus cônjuges, companheiros, filhos e pais. Então, quais são os benefícios concedidos aos dependentes? São
Temos aí também, esqueci de comentar, que há a concessão de benefícios também para os militares. O militar, a aposentadoria dele é chamada de reserva. Então, o militar tem direito à reserva remunerada, à reforma, ao auxílio-doença e também ao salário maternidade, o militar da ativa. E os dependentes? Os dependentes são, então, como eu disse, os dependentes são os pais, os filhos, os irmãos, enfim. Os dependentes têm direito a quais benefícios? Pensão por morte. Então, o servidor faleceu, os seus dependentes poderão requerer uma pensão por morte. A pensão por morte presumida, o que é a pensão por morte presumida, gente? É quando a pessoa falece vítima de um grande acidente que o corpo não é identificado. Nós lembramos, ainda está falando, a televisão está falando daquele lamentável incidente que aconteceu em São Paulo, daquele prédio que pegou fogo, né, e desabou. Há pessoas ali que faleceram que não se localizou, elas estão desaparecidas. Então, após um determinado tempo, se essas pessoas não forem localizadas, não foi localizado o corpo. No momento, elas são desaparecidas, elas não são consideradas em óbito. Mas, a partir de um determinado momento, a justiça pode reconhecer a morte presumida dessas pessoas. Então, em função da morte presumida basicamente é isso, quando não há o corpo, não há o decujus, né? Ele desapareceu vítima de um incidente, de um acidente qualquer, e não foi identificado o corpo. E temos também o benefício chamado auxílio reclusão. Essa é a lista de benefícios que são concedidos pelo Amazonprev. Nós aqui não vamos falar de todos os tipos de benefícios, até porque não haveria tempo suficiente para falar de todos os tipos de benefícios, tanto do regime próprio quanto do regime geral. O nosso curso ele vai focar principalmente os benefícios mais comuns, que são os benefícios de aposentadorias e pensões. Tudo bem? Então, nós vamos começar falando das aposentadorias e pensões dos servidores públicos que pagam regime próprio, ou seja, aquele que desconta a Amazonprev ou aquele que desconta o sistema próprio de previdência aí do seu município, ok? Então, olha só, vamos começar a falar primeiro das regras de aposentadoria. Para o servidor público, gente, hoje há, na verdade, várias regras possíveis de aposentadoria. Enquanto que aquela pessoa que paga o INSS só tem uma regra possível dele se aposentar, no serviço público existem várias regras possíveis. Por que isso? Por conta da mudança da legislação. Quando a legislação foi alterada, no caso a Constituição Federal, o governo faz uma reforma da Previdência, mas aquela reforma vale dali para frente. Quem já estava pagando antes da reforma, ele continua sendo abrangido pela regra anterior. Tá? Então, hoje, na verdade, vamos falar das 4 regras de aposentadoria. Essas regras de aposentadoria, para facilitar aqui a compreensão de vocês, eu vou chamar uma de regra atual, tá? É a atual, a que está valendo, e as outras são as regras de transição. Todas estão valendo. Depois vocês vão entender por que eu chamo uma de regra atual e eu chamo outra das regras de transição. Hoje, nós vamos estudar aqui a aposentadoria pela regra atual, ok? Então, vamos lá à regra atual. Como eu disse para vocês, toda concessão de benefício para servidor público que tem regime próprio, ela tem uma regra única, definida pela Constituição Federal. Então, tanto faz se o Vitor, eu aqui, como eu disse para vocês, eu sou servidor público, tá, gente? Trabalho no INSS aqui do Amazonas, já sou servidor público há 33 anos e alguns meses. Eu sou servidor federal. Mas a minha regra de aposentadoria é exatamente a mesma regra do servidor que paga o Amazonprev. É exatamente a mesma regra do servidor que paga o Instituto de Previdência de Coari, o Instituto de Previdência de Tabatinga, o Instituto de Previdência de Itacoatiara. Então, as regras do federal e do estadual são as mesmas, certo? Então, por isso que a legislação que a gente usa aqui é a Constituição Federal.
porque é ela que abrange as três esferas, a federal, a estadual e a municipal. Então vamos lá. A regra atual da aposentadoria. Essa regra atual, por que ela chama de atual? Porque ela é a regra obrigatória para todos os servidores que entraram no serviço público após 31 de dezembro de 2003. Ou seja, quem ingressou a partir de 1º de janeiro de 2004. Então, olha só, se você entrou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, você só vai poder se aposentar por essa regra que nós vamos estudar agora. Você não tem outra opção. Já para as pessoas que já estavam no serviço público, ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, essas pessoas podem se aposentar por essa regra. É uma opção. Mas elas podem escolher outras regras. Em geral, essas outras regras, para quem ingressou antes de 2004, são melhores. Então, acredito que hoje 99% das pessoas que estão se aposentando hoje, se está se aposentando hoje é porque entrou no serviço público antes de 2004. 99% não escolhe a regra atual, porque a regra atual ela é mais dura, ela tem menos benefícios. Então, quem já estava no serviço público antes de 2004 vai poder escolher essa regra que a gente vai estudar agora. Não é comum escolher, a grande maioria não escolhe. Já vou adiantando que o Vitor não vai escolher a regra atual para se aposentar, porque ela não é a mais benéfica para nós que entramos no serviço público antes de 2004. No entanto, volto a insistir, para aquelas pessoas que ingressaram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, elas só vão poder se aposentar, só tem uma regra para elas, pelo menos é o que está valendo hoje. É essa regra que nós vamos começar a estudar agora, tudo bem? Então vamos lá a essa regra. O que diz essa regra, tá? Vai ser mostrado aí para vocês no próximo slide a regra, os critérios. Primeira coisa que diz essa regra. Você precisa ter, tá? 60 anos de idade se homem ou 50 anos de idade se mulher. Então, por mais, olha, isso significa que vamos imaginar que alguma pessoa que está nos ouvindo aí entrou no serviço público em 2005. Se ela entrou em 2005, ela vai ser obrigada a se aposentar por essa regra. Essa pessoa é um homem. Você só vai se aposentar quando completar 60 anos de idade. Então, mas eu entrei no serviço público, eu tinha 18 anos de idade quando eu entrei. Em 2005 eu tinha 18 anos. Você vai ter que trabalhar 42 anos para poder se aposentar como funcionário público. Você só vai se aposentar quando completar 60 anos de idade, se você for homem. Se você é uma mulher, é uma mulher que entrou no serviço público em 2010, fez concurso e entrou no serviço público em 2010. Em 2010, essa mulher tinha 20 anos de idade. Ela entrou em 2010. Então, ela entrou com 20 anos de idade, essa mulher vai ter que trabalhar mais até os 55 anos de idade. Ela vai ter que trabalhar 35 anos da vida dela para poder se aposentar como funcionária pública. Então, para quem ingressou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, o homem tem que ter pelo menos 60 anos de idade, 5 anos e 55 anos de idade se mulher. Precisa ter 10 anos no serviço público. Então, veja bem, não é que você tem que trabalhar, aquele exemplo que eu estou indo agora, eu entrei no serviço público, eu vou ter que trabalhar 42 anos, eu entrei com 18 anos, vou ter que trabalhar 42 anos, você vai ter que trabalhar até os 60 anos de idade, mas você não precisa ter 40 anos no serviço público. No serviço público, você vai ter que ter, no mínimo, 10 anos. Tá? 10 anos de contribuição nesse cargo. Então, vejam bem. Vou te dar um exemplo. Você
trabalhava numa empresa privada, ok? Já trabalhava nessa empresa privada há 25 anos, certo? 25 anos. Você é uma mulher, já trabalhava na empresa privada há 25 anos. Se você continuasse na iniciativa privada, você trabalharia mais 5 anos para poder se aposentar, porque aí você alcançaria os 30 anos de contribuição. Mas você decidiu entrar no serviço público. Você fez um concurso e passou agora, passou esse ano para o serviço público, tá? Você começou a trabalhar, você tinha 20 anos de idade. Dos 20 aos 45, durante 25 anos da tua vida, você trabalhou em empresa privada. Se você tivesse continuado na empresa privada, você já tinha 25 anos de contribuição, você pagaria mais 5 anos para poder se aposentar. Então você pagaria 30 anos, você começou com 20, pagaria 30, se aposentaria com 50 anos de idade. No entanto, você agora passou no serviço público. Você é mulher, lembre-se, a mulher que entrou no serviço público depois de 2004 só se aposenta quando completa 55 anos de idade. Então, se você tem 45 hoje, você vai ter que trabalhar mais 10 anos para se aposentar como funcionária pública. Ou seja, você vai contribuir durante 35 anos da tua vida. Aí sim, no momento de se aposentar, eu vou somar os 25 anos que você pagou para o INSS no regime geral, com mais o tempo de servidora pública, aí se aposenta, tá? Então eu preciso ter, novamente, homem, os critérios são cumulativos, gente. O homem tem que ter, então, 60 anos de idade, tem que ter pelo menos 10 anos como funcionário público, tá? Terceira regra, terceiro quesito cumulativo, ele tem que ter 5 anos no cargo em que ele vai se aposentar. Porque, eventualmente, você entrou no serviço público e você ocupava um cargo de auxiliar de não sei o quê, depois você virou técnico, você mudou de cargo. Então, para quem entrou no serviço público, novamente, e essa regra ela vale para quem entrou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004. Para quem entrou a partir de janeiro de 2004, homem, 60 anos de idade, 10 anos de contribuição, 5 anos no cargo e, no mínimo, um tempo de contribuição na tua vida toda, no mínimo 35 anos de contribuição se você for homem ou 30 anos se você for mulher. Esses quesitos, gente, eles são cumulativos, tá? Então, olha só, vamos dar um exemplo. Você é uma mulher, você completou agora 55 anos de idade. Tá? Você completou 55 anos de idade, você já está no serviço público há 20 anos. Novamente, para não haver nenhuma confusão, só estou falando de pessoas que entrou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004. Para quem está lá, quem entrou antes disso, não entra nessa regra por enquanto. Essa regra só vale para quem começou a partir de 1º de janeiro de 2004. Mas vamos lá. Chegou lá, no momento que você entrou no serviço público em 2005, ok? Você entrou no serviço público em 2005, tá? E agora, esse ano, vamos imaginar que esse ano você é uma mulher, você completou 55 anos de idade. Como você entrou no serviço público em 2005, de 2005 para 2018, nós temos 13 anos de contribuição. Vamos supor que esse foi o primeiro emprego que você teve na vida. Você nunca havia contribuído para a Previdência de outra forma. O emprego público foi o primeiro que você teve na vida. Você fez o concurso, passou e é o teu primeiro emprego. Agora você tem 55 anos de idade. A idade você tem. Você tem 13 anos de contribuição, então você já tem mais de 10 anos no serviço público. Tá ok. Você sempre ocupou o mesmo cargo, então você já está há mais de 5 anos no mesmo cargo. No entanto, você só tem 13 anos de contribuição. E para que a mulher possa se aposentar na regra atual,
ela tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição na vida. Você só tem 13 anos. Você tem 55 anos de idade, mas você só tem 13 anos de contribuição. Então você ainda não vai poder se aposentar. Porque para se aposentar, você tem que ter cumulativo, tem que ser tudo junto. Você tem que ter os 55 anos de idade, 10 anos pagando como funcionário público, 5 anos no cargo que você está e 30 anos de contribuição na tua vida toda. Aí vamos imaginar, não, você entrou no serviço público em 2005, mas antes de ser funcionária pública, você trabalhava na iniciativa privada, você trabalhava numa empresa de carteira assinada, ou você era uma autônoma e pagava o INSS como autônoma, enfim, você já tinha feito contribuições. Você tinha pago para o INSS, vamos imaginar, 15 anos da tua vida. Você já tinha pago 15 anos de INSS, aí você, em 2005, passou no concurso público e foi ser funcionária pública. 2005 até hoje são 13 anos. Então eu somo os 15 anos de INSS, com mais os 13 de funcionária pública, você hoje tem 28. Aí agora você completou 55 anos de idade. Você já vai poder se aposentar? Não. Porque você tem 55 anos de idade, mas você só tem 28 anos de contribuição na tua vida. Então você vai ter que trabalhar mais 2 anos. Quando você completar 57 anos de idade, aí você terá os 30 anos de contribuição se mulher. O importante é que entendam que esses requisitos são cumulativos. Tá, gente? E, novamente, eu sei que estou sendo insistente, mas é porque a gente vai falar de muitas datas e, às vezes, isso confunde um pouco a cabeça das pessoas. Essa regra, ela é obrigatória para quem ingressou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004. O homem tem que ter pelo menos 60 anos de idade. Por exemplo, no meu caso, Vitor, eu entrei no serviço público no século passado, né? Eu entrei no serviço público em 1985. Então, eu vou poder me aposentar com menos de 60 anos. Eu não vou precisar chegar aos 60 anos de idade para me aposentar, porque eu estou abrangido por aquilo que eu chamei ainda há pouco de regra de transição. Eu vou falar depois, lógico, das regras de transição. Então, no meu caso, eu não preciso esperar os meus 60 anos de idade, porque eu posso me aposentar por outra regra. Agora, as pessoas que ingressaram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, só pode se aposentar quando cumprir esses requisitos. Homem, 60 anos de idade. Mulher, 55 anos de idade. Tem que ter 10 anos no serviço público. Tem que ter 5 anos no cargo. E tem que ter, na vida inteira, somados, 35 anos de contribuição se for homem ou 30 anos de contribuição se for mulher. Esses 35 anos de contribuição se homem ou 30 anos se mulher não precisa ser todo como funcionário público. Antes eu pagava o INSS, virei funcionário público, trago o tempo do INSS. Eu falei ontem da certidão de tempo de contribuição, não foi? Então eu vou lá, peço do INSS a certidão de tempo de contribuição, trago para cá e me aposento como funcionário público. Tudo bem? Ok? Então essas são as regras. Bem, cumpridas estas regras, quanto que eu vou ganhar? Qual vai ser o valor do meu provento? A pessoa inativa, o que ela ganha chama salário. O aposentado, o que ele ganha chama provento, tá? Então, como é que se calcula o provento? Como é que se calcula a aposentadoria desse servidor que ingressou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004? O cálculo, gente, está aí no slide para vocês. Ele é feito com base em quê? Ele não usa o teu último salário. Ah, eu ganho hoje R$2.000. Aí, então, se eu me aposentar, eu vou ganhar R$2.000. Para as pessoas que entraram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, não é o último salário. Será feita uma média, como está escrito aí no slide de vocês, média aritmética simples
das maiores remunerações correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela. Então, olha só, no momento que essa pessoa for se aposentar, o que vai ser feito? Vai se buscar todos os salários que você recebeu desde julho de 1994. Ah, mas eu comecei a trabalhar em 2000, então eu vou pegar todos os teus salários de 2000 para frente. O limite é julho de 1994. Eu não vou buscar o teu salário de janeiro de 93, de março de 92, esse salário não me interessa. Vou utilizar os teus salários de julho de 94 até o momento da tua aposentadoria. Todos esses salários são atualizados monetariamente, eles são corrigidos, porque, por exemplo, lá em julho de 94, sabe quanto era o salário mínimo? O salário mínimo era de R$70. Então, vamos imaginar que alguém recebeu em julho de 94 o salário mínimo. Na hora de calcular a aposentadoria dela, eu não posso continuar usando o valor de R$70, né? Porque senão a aposentadoria dessa pessoa vai para o espaço. Eu vou pegar aqueles R$70 e vou aplicar a correção monetária nele até, por exemplo, que eu estou me aposentando hoje, até maio de 2018. Vou corrigir esses salários. Então, todos os salários são corrigidos. Depois que todos esses salários são corrigidos, os 20% menores salários que você teve são desprezados, eles não entram no cálculo. Como estava ali no slide, a média é dos 80% maiores salários que você teve. Então eu faço uma média. O que é fazer média, gente? É somar e dividir pela quantidade. Então vamos imaginar que eu estou aposentando, se eu fosse aposentar essa pessoa agora, em 2018, e aí eu vou pegar todos os teus salários, de 94 para cá, tudo bem, e você... De 94 até 2018, vou selecionar 200 salários, 200 meses, 200 salários. A média é, vou somar todos os 200 e dividir por 200. Se eu tenho 200 salários, são 200 meses, nesse exemplo que eu estou dando, eu somo e divido por 200. E acho a média. Essa média vai ser o valor da sua aposentadoria. Então, o provento, ele será igual a 100% dessa média, de tudo que você contribuiu da tua vida desde julho de 1994. Média. Nós ainda vamos falar muito aqui do negócio chamado paridade. O que é paridade, gente? Paridade aqui é assim, o servidor que se aposenta com paridade, quando o servidor ativo ganha um aumento, o aposentado ganha um aumento. Foi criada uma gratificação para o servidor ativo, o aposentado vai ganhar junto. Então isso é paridade. Paridade é quando o servidor ativo ganha um aumento, o aposentado vai e ganha o mesmo aumento. Essa paridade, ela não existe para as pessoas que entraram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004. Então, quem ingressou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, no dia que se aposentar, vai ter lá a aposentadoria pela média das contribuições. E essa pessoa, a aposentadoria dela só vai aumentar quando aumentar a aposentadoria das pessoas que pagam INSS. Tá? Não vai ter aumento no momento que o servidor da ativa também tiver. Agora mesmo nós sabemos que o Estado concedeu, reajustes para os servidores da educação, servidores da área de segurança. Algumas áreas tiveram aumento do salário dos servidores, não foi? Então, assim, para os servidores que se aposentaram com paridade, os aposentados vão ter o mesmo aumento do pessoal da ativa. No entanto,
aquela pessoa que entrou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, essa pessoa não tem direito à paridade. Portanto, ela não terá o benefício dela reajustado de acordo com o pessoal da ativa. Ela só vai ter reajuste quando os aposentados do INSS tiverem reajuste, no percentual dos servidores do regime geral. Tá? Então, essa é uma diferença básica. Isso é para a pessoa ter direito, portanto, ao seu provento integral. Nós começamos a receber aqui já algumas perguntas. A primeira é lá me parece, de Itapiranga. Diz assim: se o servidor contribuiu individualmente para o INSS há alguns anos e depois se tornou servidor público, ele pode pegar esse tempo de contribuição do INSS para averbar? Sim. Ele vê justamente a certidão de tempo de contribuição que eu falei para vocês ontem, CTC. Então, o que esse servidor vai fazer? Ele vai no INSS, vai lá no INSS, agenda o serviço, tá? Ele vai dizer, olha, eu quero que o INSS me forneça uma certidão de tempo de contribuição. Nessa certidão, gente, vai aparecer, o INSS vai declarar, olha, a pessoa pagou individualmente de tanto a tanto, pagou com tanto, o salário foi isso que ela pagou. Essa certidão, essa CTC, essa certidão de tempo de contribuição, você leva lá para o teu órgão e diz, eu quero contar esse tempo do INSS para me aposentar como servidor público. Então, pode ser nenhum problema, tá? O tempo que você contribuiu individualmente, você vai poder levar para o regime, para se aposentar pelo Masoprev sem nenhum problema. Uma outra pergunta diz assim, a mulher tem 60 anos de idade e 27 de serviço. Pode se aposentar parcial e pagar os 3 anos que falta para a Previdência? Não, tá? Não vai poder. Nessa regra que nós estamos falando, lembrando, regra vale para quem entrou no serviço público a partir de 1º de abril de 2004. Se ela tem 27 anos de contribuição, ela não tem direito de aposentar, não pode se aposentar. Então, por mais que ela tenha 60 anos de idade, ela ainda não tem os 30 anos de contribuição, então não pode. Eu não poderia pagar esses 3 anos adiantado? Não pode, não é permitido haver adiantamento de contribuição. Então, se a mulher pode se aposentar, se ela tem 27 anos de contribuição e 60 de idade, ela vai ter que trabalhar mais 3 anos, ela vai trabalhar até os 63 anos de idade, aí ter 30 anos de contribuição, se essa mulher entrou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, ok? Alguém pergunta assim, o INSS pode desmembrar períodos de contribuição? Eu vou tentar entender o que essa pessoa está dizendo. O que é desmembrar? Assim, pelo que, na nossa linguagem técnica, desmembrar seria o seguinte. Olha, antes de ser funcionário público, eu paguei paguei 15 anos de INSS. Mas eu não quero trazer para o serviço público todos os 15 anos. Eu quero deixar 8 anos lá no INSS mesmo e quero trazer para o serviço público só 7. Isso é o que nós chamamos lá de desmembramento. Isso pode ser feito? Pode. Tá? Isso é permitido sim. Então, você não é obrigado a trazer todo o tempo que você pagou de INSS para o serviço público. De repente, você tinha vários anos de contribuição para o INSS e você não precisa trazer tudo aquilo para se aposentar como funcionário público. Você quer trazer só uma parte daquele tempo. Por que você só vai trazer uma parte? Porque pode acontecer o seguinte, eu tinha 20 anos de contribuição lá no INSS. Para me aposentar agora como funcionário público, eu só preciso de 5. Então, eu trago 5 anos do INSS para cá, deixo aqueles 15 lá no INSS e depois vou lá para me aposentar no INSS usando os 15 anos que eu deixei lá. Por isso que é vantajoso, que pode ser vantajoso uma pessoa pedir o desmembramento. Agora, é importante dizer assim, não existe, tá, gente? Não existe uma regra única. Sempre é vantajoso, então eu vou sempre desmembrar, sempre é melhor desmembrar? Não. Cada caso é um caso. Não dá para você dizer que o que vale para fulano vale para Beltrano.
Então, nessas circunstâncias, é importante que antes de você tomar essas decisões, você procure se informar, procure se esclarecer para ter certeza de que vai tomar a decisão correta. Para algumas pessoas, pode ser vantajoso desmembrar. Para outras pessoas, de repente, não é tão vantajoso. Então, é importante que antes de você tomar qualquer decisão, você procure se informar, procure pedir orientações. Porque, às vezes, decisões erradas dá tempo de consertar, mas às vezes não dá. Há decisões que, uma vez tomadas, não podem mais ser voltadas atrás. Então, é importante que você procure pedir informação, esclarecer para realmente tomar a decisão mais correta, tá? Ele diz assim, ó, o servidor levou... Uma outra pergunta. O servidor leva a CTC para o regime geral para se aposentar e não utiliza tudo. Ele pode utilizar para outra aposentadoria? Pode, tá? Então, vamos imaginar. Você veio no INSS e pediu uma CTC e trouxe 20 anos para o teu órgão, tá? Só que depois que você verificou que não foi necessário usar aqueles 20 anos, você só precisou usar 10. Só 10 anos daquele tempo é que foram utilizados para a tua aposentadoria. Você vai poder devolver para o INSS esses 10 anos. Você vai precisar levar um documento, uma declaração lá do órgão dizendo, olha, daqueles 20 anos que a pessoa trouxe, ela só usou 10, os outros 10, então isso tudo tem que ser comprovado, mas enfim, pode sim fazer essa devolução do tempo, tá? Aqui também diz assim, ó, outra pergunta, professor convocado para serviço militar que passa 5 anos servindo e depois retorna para trabalhar, perde o direito à aposentadoria especial? Só tem direito a se aposentar como professor, isso que a pessoa está chamando de aposentadoria especial no regime próprio, no Amazon Prev, é a aposentadoria do professor. Você só vai poder se aposentar como professor se você é homem, 30 anos no cargo de professor. Eu fui professor 25 anos e 5 anos eu saí do magistério, da docência e fui ser militar. E lá como militar eu não atuava como professor militar. Eu tenho 25 anos como professor e 5 como militar. Posso me aposentar com... Não. Você não tem 30 anos exercendo a docência. Então, neste caso, você não vai poder se aposentar como professor, ok? Temos mais uma pergunta, que diz assim, o servidor que acumulou cargos de merendeiro no Estado e professor e não foi informado à empresa, e ele dará entrada no processo de aposentadoria de professor municipal. Como ficará a questão dela no momento que o INSS descobrir que ela está vinculada a outro órgão? A aposentadoria deste servidor será cancelada e ele terá problemas com o Tribunal de Contas? Olha só. Então, essa pergunta a pessoa diz, ele é professor, né, do Estado e merendeira. Vamos imaginar que, como servidor do Estado, como professor do Estado, ele está pagando Manaus Prev, tudo bem? Como merendeira, ela pode, vamos supor que é uma merendeira lá de, onde eu sei que tem regime próprio, lá de Coari. Ela é merendeira da professora de Coari e paga o sistema de previdência de Coari. Ok? No momento que ela vier se aposentar, vamos supor que ela pede uma aposentadoria lá como professora. Vai pedir para o Amazon Prev. Se o Amazon Prev descobrir que ela é merendeira lá em Coari, merendeira funcionária pública, o Amazon Prev vai chamar e vai dizer, olha, eu só te aposento aqui se você pedir demissão do teu cargo de merendeira. Eu não vou... Se você não pediu a demissão do cargo de merendeira, eu vou negar a tua aposentadoria e vou mandar para a SEAD, nesse caso é a SEAD que vai aplicar, para pedir a tua demissão do cargo de professor. Da mesma forma, vamos imaginar
que ela foi requerer benefício lá pela Prefeitura de Quari, lá pelo regime próprio de Quari. O regime próprio de Quari, se descobrir que ela concomitantemente pagava a Amazonprev como funcionária pública, a lei diz que ele tem que fazer a mesma coisa. Ele não pode reconhecer isso. Agora, vamos imaginar que enquanto professora, ela estava pagando a Amazonprev. Lá no município dela, ela é merendeira, servidora pública municipal e está pagando INSS. O município dela não tem regime próprio de previdência, ela vai pagar INSS. O INSS não vai pedir para ela, mesmo que o INSS descubra, o INSS não vai pedir para ela ser demitida do cargo da SEDUC, não. O INSS não vai se preocupar com isso. Ele não vai dizer, mas você aqui, porque aí nesse caso, o que é irregular não é o teu cargo de merendeiro, é o teu cargo na SEDUC. O que pode acontecer é a SEDUC, se você, você veio requerer como professor, a SEDUC descobre que você também é merendeiro lá do município, mesmo pagando o INSS. É cargo público, não pode ser acumulado. A prefeitura, a SEDUC pode dizer, ou você pede demissão do cargo lá, ou eu vou negar a tua aposentadoria. Então, pode acontecer, tá, gente? Pergunta. Como fica o caso de um professor que ingressou no serviço público em 1998, mas só conseguiu efetivação através de concurso público em 2003? Em qual regra ele se encaixa? Ele tem direito de não se aposentar na regra atual? Olha só, desde que não tenha havido a interrupção do serviço público. O que eu quero te dizer assim? Olha, eu entrei em 98, tá? Mas só fui efetivado em 2005. Mas não saí do serviço público, eu não fui demitido. Aí eu já estou no serviço público antes de 2004, então eu vou poder me aposentar pela regra antiga. Agora, eu estava em 98, ok? Aí fiquei lá, estava desde 98, saí, houve a rescisão do meu contrato, meu contrato caiu. Fui exonerado, fui demitido, fui exonerado no dia 31 de dezembro de 2004. Fiz o concurso público e fui contratado novamente em março de 2005. Então, eu tinha saído do serviço público e quando eu voltei para o serviço público depois de 1º de janeiro de 2004. Neste caso, ele vai ter que ir para a regra atual. Então, vai depender disso. Se não houve a interrupção do vínculo, houve apenas a mudança da categoria, antes você era temporário, enfim, e agora você se tornou efetivo, mas não houve interrupção do vínculo, neste caso não tem problema. Agora, se o seu contrato acabou, você foi exonerado, passou pelo menos um dia, você foi exonerado na sexta e foi contratado na segunda, passou 2 dias, você saiu do serviço público. Neste caso, você vai ter que se enquadrar na regra atual, ok? Então, vai ter essa regrinha aí. E vamos ver se temos mais alguma pergunta. No momento estamos sem perguntas. Então, vejam bem, o que nós vimos hoje, portanto, foi a aposentadoria da regra atual. Só para recapitular, a regra atual é obrigatória para todas as pessoas que entraram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004. Essa regra exige o quê? 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher. Ela exige 10 anos no serviço público. Ela exige 5 anos no cargo que você está ocupando e ela exige 35 anos de contribuição para o homem ou 30 anos de contribuição para a mulher. Como é que vai ser a aposentadoria dessa pessoa? Essa pessoa não vai se aposentar de acordo com o último salário dela, nem de acordo com o que ela pagou no último ano, nem no que ela pagou nos últimos 2 anos. A aposentadoria dela vai ser uma média de todos os salários que ela recebeu desde julho de 1994. Se começou a trabalhar depois de 94, a média do momento que começou a trabalhar até a aposentadoria. Pega todos os salários, tá, gente? Não é? Então, eu paguei 15 anos de INSS e 15 anos de serviço público.
vai usar todos os 30 anos de salário. Não vai usar só o salário de funcionário público, não. Pega todos os salários que você teve na vida. Mesmo os salários que você recebia antes de ser funcionário público. Faz a média, em cima dessa média é o valor da tua aposentadoria. E lembrando, este servidor não tem a paridade, portanto, quando ele se aposentar, ele não terá os mesmos reajustes do servidor da ativa. Ok? A gente conclui a nossa conversa de hoje, novamente dizendo que outras perguntas poderão ser feitas ainda pelo chat, e aí essas perguntas me serão repassadas, e amanhã nós podemos comentá-las se houver essas perguntas. Ok? Muito obrigado a todos, uma boa tarde e até amanhã.